Oi, gente querida, tudo bem? Eu estou aqui e, diferentemente do que alguém comentou ali, com muito carinho, aqui no TikTok, alguém falou: tá cansado hoje, não é, Caio? Não, eu dormi muito bem e estou ótimo, me sentindo forte, bem disposto. Tomei um café da manhã delicioso, me alimentei muito bem. Estou aqui com muita alegria no coração, recebi notícias muito boas. Estou muito feliz do ponto de vista dos elementos circundantes, das circunstâncias. Muito, muito, muito feliz. O dia está lindo aqui em Brasília, aquele frescor agradável e seco de Brasília. Está tudo perfeito. E eu desejo que você esteja bem. É o que de todo o coração eu projeto em fé, em esperança, em desejo, em oração em seu favor. Que Deus te abençoe, abençoe a todos nós que estamos aqui. Vamos chamando os outros, avisando os amigos. Você que entrou no YouTube hoje pela primeira vez, vá logo apertando esse botão de inscrição, apertando o sininho, vá fazendo parte. Vá compartilhando e chamando outros para virem e participarem com a gente. Em nossa rede e plataforma principal da transmissão da nossa sequência, que já tem 1 ano e meio de Mateus, é o YouTube, onde a gente tem todos os meios e recursos para usar todo o nosso sistema de transmissão nele. Ele funciona perfeitamente adaptado. Os demais não têm esse recurso. O TikTok aqui, por exemplo, está só num quebra-galho, num flagrante diagonal, porque tem gente que prefere assistir no flagrante diagonal do que ver com duas câmeras cortando, com as informações passando. Enfim, cada um é cada um e eu é que não vou me meter nisso. Mas você que gosta, que prefere ficar olhando pela fresta, aqui está, a fresta tiktokiana. Mas aí mesmo do lado, se você quiser apertar no botão e ir para o YouTube, vai crescer, vai ter um monte de informações passando no paralelo, mas é você quem decide. Eu continuo aqui conosco em Mateus, no capítulo 12, e a partir do capítulo 11, verso 28 a 30, quando Jesus disse: vinde a mim os cansados, e deu razão, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês vão ter alívio, aprendam comigo. Eu comecei a mostrar para vocês que esse anúncio, esse convite, é uma coisa que não é óbvia para ninguém que seja especialmente religioso. Porque os religiosos têm muito mais dificuldade do que qualquer outro ser humano não religioso no planeta. E quando eu digo religioso, é qualquer outro ser humano que, tendo a religião que tenha no planeta Terra, não seja vinculado à tradição do livro, do Velho Testamento, da Torá, ou do cristianismo, que eu não posso nem dizer do Novo Testamento, porque o cristianismo foi erigido não com base nos evangelhos, nem tampouco no Novo Testamento, mas nas doutrinas concebidas pelos seus concílios. É, portanto, uma estruturação baseada num processo histórico de acumulação de tradições baseadas em interesse, em circunstâncias, em momentos, em condicionamentos e, sobretudo, em controle e poder. O nome disso, no Ocidente da Terra, praticado em nome de Jesus ou de Cristo, é cristianismo. Mas não tem nada a ver nem com Jesus nem com o Evangelho.
Então, especialmente os povos do livro, os judeus, os cristãos e os muçulmanos, que praticamente cultuam os seus livros chamados de sagrados, que são as suas relíquias divinas de papel, colocado diante deles como coisa que é objeto de culto, tem muito mais dificuldade do que qualquer outra pessoa no planeta que ouça esse convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que que eles têm menos dificuldades? Porque eles não se sentem com nenhuma necessidade de serem vistos, percebidos como os reis do sucesso, os reis da vida gloriosamente suprema, superior, maior do que a dos demais. Eles não têm esse vínculo supostamente com um Deus que diz você é melhor do que os outros. Por isso é que eu te elegi, por isso é que eu te quis, por isso os outros todos fazem parte de uma ralé planetária diferente de vocês. Então isso gera um espírito de arrogância horroroso. Não tem nada igual do que você, em nome de Deus, dizer que Deus disse que você é melhor do que todos os outros seres humanos. Aí quando vem Jesus e diz, vinde a mim os cansados, os falidos, sobrecarregados existencialmente, que não aguentam mais o peso, o cara diz, isso não é para mim, isso é para algum pagão perdido em algum lugar da terra que não sabe as coisas que eu sei. E aí, passa por ele é impermeável, ele é impenetrável. E aí essa palavra da graça vai atingir gente distante, no norte, no sul, no oriente, no ocidente, gente que nunca tinha ouvido falar de nada disso, mas quando tem a primeira gota, o primeiro orvalho dessa graça, já se deleita como se tivesse mergulhado num oceano de felicidade. Mas os religiosos tratam essa oferta como algo que eles não podem a ela aderir, porque afinal de contas eles são superiores. Eles já passaram disso. Como aqui mesmo entre nós, cristãos, a maioria, me vendo, tem muita gente que diz, esse é um negócio que ficou para trás, eu já passei disso. Eu estou agora em outros moveres. É mais ou menos a atitude desses religiosos dos dias de Jesus, esse pessoal que ouviu isso e ficou dizendo, quem é esse cara que pensa que a gente vai se chegar a ele, botar a cabeça no peito dele e dizer, me salva. E ficaram de olho. Quando em seguida vem o primeiro sábado, Jesus andando obliviously com os seus discípulos pelas searas, bateu uma hora de fome e eles começaram a comer espigas dos quadrantes da seara na plantação das espigas, do trigo. Vieram os religiosos e imediatamente repreenderam, disseram que, como é que você deixa os seus discípulos ficarem metendo a mão? Enfim, quem está me acompanhando aqui numa sequência, me desobriga de ter que repetir a mesma coisa. Aí Jesus diz, vocês não entendem nada, estão entorpecidos, vocês não veem que a vida é maior do que qualquer legislação. Que a proteção da vida, quando alguém não está fazendo mal à vida de ninguém, só está tentando encher o estômago para saciar uma fome, que esse é um princípio intrínseco do significado da existência, superior a qualquer legislação de Moisés ou de quem quer que seja. Então, parem! E aí dá o exemplo de Davi,
dizendo ele entendeu melhor o significado dessas coisas do que vocês. Vou dar o exemplo dos sacerdotes trabalhando esfaimada e exaustivamente em dia de sábado, sem se sentirem culpados, porque sabiam que estavam cumprindo um propósito superior àquilo que estritamente o mandamento configurava de maneira imediata. Aí vem mais o sábado seguinte, numa sinagoga, quando os mesmos carinhas religiosos duros, biblistas, letristas da inerrância da Escritura e da configuração fundamentalista de mandamentos em nome dos quais a gente mata, a gente rouba, a gente esmaga, a gente liquida a vida humana em nome do mandamento, mas não entende jamais que a vida é maior do que o mandamento, que os mandamentos são dados para preservar a vida e não para acachapar a vida. Aí outra vez Jesus os enfrenta quando eles disseram: escuta, é lícito ou não é lícito fazer o bem aos sábados? Aí Jesus disse: vocês parem de ser hipócritas. Se um bichinho de vocês cair no buraco em dia de sábado, vocês vão lá e tiram. Agora eu, que fui enviado para salvar todos os bichinhos da vida humana, da existência, vocês vêm me perguntar, querem me provocar com essa disfarçatez, com essa mentira, com essa hipocrisia nojenta de vocês, e foi e curou o homem. Aí eles disseram, saíram dali, chamaram uns aos outros os líderes da congregação, da sinagoga, da igreja, do grupo, chamaram e disseram: a gente tem que matar esse cara. Ele é insuportável. Ele responde às nossas questões atropelando-nos com cura, com milagres, com sinais, com graça, com o sobrenatural, com o amor, com a compaixão. Ele é horroroso, porque ele vem cheio desse amor de Deus e vai transgredindo as nossas leis, que é aquilo que a gente usa para exercer poder sobre os outros seres humanos. Temos que matá-lo. Esse negócio de prática de amor, bondade, cura e misericórdia atrapalha os nossos interesses superiores como líderes da religião. Começaram a conspiração para matar Jesus. Como lhe tirariam a vida? Alguns, no entanto, que já vinham acompanhando, que eram cansados, sobrecarregados, aflitos, doentes, angustiados, que se sabiam vazios, incompletos, necessitados, seguiram com Jesus. E a todos ele tirou o cansaço, de todos ele tirou o peso, a todos ele aliviou, a todos ele curou, como diz aqui. E aí vem o que eu falei sobre o significado de Jesus fazer isso sem precisar de publicidade. Conversamos 2 dias sobre esse assunto, aí entramos na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que decorreu do fato de Jesus ter expulsado o demônio de um homem cego e mudo, um homem lacrado. Eu falei 2 dias sobre isso, e quando aquele espírito imundo saiu, o homem, que pela força e pela presença daquele espírito imundo tinha desenvolvido limitações sensoriais, foi por causa disso que ele ficou cego e ele ficou mudo. Uma vez livre, ele imediatamente voltou a ver e a ouvir. O povo ficou chocado de alegria e os religiosos com ódio. E disseram mais uma vez: está aí esse cara, fazendo essas bondades que salvam o mundo e nos roubam o poder. Esse é o nosso grande inimigo. Vamos iniciar um processo de construção de fake news inapagável contra ele. Aí alguém chega e diz: já sei. E é um escriba, é um doutor da lei, é um cara com 1000 formações acadêmicas e pós-acadêmicas
e pós-doutorado e tudo que você quiser do ponto de vista daquela época, em termos de qualificação intelectual, religiosa e cultural do indivíduo. Ele é um ser supremo. Já sei. Esse aqui, ele gritou, jogando logo a sua fake news. Expele demônios, sim, mas é pelo poder do maioral dos demônios, o Belzebu. Aí, Jesus, vocês não têm jeito. Nem lógica vocês conseguem usar. Aí pega aquela declaração e a destrói, vira contra esses caras, conforme vocês viram. Em todos os sentidos, vai amarrando as pontas, eles vão ficando sem ter para onde se mover com a lógica de Jesus. Quem quiser saber qual foi, está toda gravada aí no YouTube para vocês todos. A sequência inteira, desde Mateus, no capítulo 1, verso 1, tudo aí para ninguém ter desculpa. E aí vem aquele desfecho sobre o qual nós já falamos 3 dias, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é isso, o que significa e como é uma condição rara de alguém nela se colocar. É possível se colocar nela, mas você tem que ser muito ruim, muito diabo, você tem que virar um satanás religioso inconversível, inarrependível, imutável, diante de todos os sinais e evidências e manifestações da graça de Deus, do amor de Deus, da extensão da misericórdia, aberta como um cobertor de bondades diante de você, mas ainda assim você se entope, se fecha, se cimenta, se bloqueia, se veda, se proíbe de ver, de ouvir, de enxergar, de discernir, de crer, porque você não pode relativizar seus dogmas. Você não pode relativizar as construções doutrinárias e catequéticas e teológicas e religiosas do seu poder que você usa para controlar os que têm medo de tudo que seja dito em nome de Deus. E aí esses que assim são e assim praticam acabam se colocando num lugar que não tem canto universal mais próximo de Satanás do que esse lugar que esses religiosos pedem para si como privilégio de poder. É como sentar no colo do diabo que eles fazem. Se você não entendeu isso me ouvindo já há 1 ano e meio aqui nessa sequência, I rest my case em relação a você, pelo amor de Deus. Então Jesus os ensinou e eu expliquei aqui 3 dias o que era o pecado contra o Espírito Santo, o perigo disso. Conquanto seja uma raridade, é uma raridade com a qual ninguém deva brincar, porque quando ela se instala e o indivíduo faz manutenção dessa instalação, ela coloca você numa impossibilidade de reengenharia de graça na sua vida. Você se torna um ser que não sabe mais voltar atrás, fica duro, empedernido, fixado nessa parede de Satanás, usando a linguagem que você entende melhor, porque eu gostaria de também estar falando com outras terminologias, mas não é o caso, senão você não vai nem entender. Aí nós chegamos ontem na questão de como isso não nos abre nenhum precedente para dizer, eu não sabia, eu faltei a essa aula, eu não aprendi como é que alguém pode ficar tão ruim quanto o diabo, se tornar um ser inconversível, irredimível. E olhe lá, hein? Coisa mais chocante de uma suposta escatologia vindoura seria, não estou dizendo que é o caso, mas seria se
Satanás voltasse atrás, mas você não. E os seus líderes religiosos também não. Ou seja, não há argumento porque chega Jesus e diz, pelos seus frutos os conhecereis. É uma questão de ver o resultado da vida. Gente boa dá fruto bom, gente má dá fruto mal. Quem fala essas coisas é ruim mesmo. A boca fala do que está cheio o coração. A verbalização da vida, mesmo na existência de um ser humano mudo, que não consiga vocalizar nada, mas ele se comunica. A comunicação da vida, dos atos, das expressões, das atitudes, da energia que vibra, tudo isso é fala, é comunicação, é código, é linguagem. E não é só a boca é só um exemplo da normalidade, da expressão da oralidade. A boca fala, mas de fato o coração grita, a vida grita, o todo do ser grita aquilo do que está cheio o próprio ser. E quando o ser é mau, o que daí decorre é um fruto mau que qualquer um observa. Não é preciso dormir no mesmo quarto, nem na mesma cama, nem conhecer intimidade, nada. Basta olhar o fruto da vida. Ontem eu expliquei a quantidade de maneiras como a gente demonstra esse fruto bom, esse fruto mau. Está tudo dito e eu não vou me repetir mais uma vez e mais dezenas de vezes. O fato é que no dia de ontem nós terminamos falando do poder devastador das palavras para o mal e do poder extraordinário das palavras quando se diz respeito a construir, a inseminar o bem no coração de alguém. Mas pelas nossas palavras nós somos justificados, pelas nossas palavras nós somos condenados, pela comunicação da nossa vida para não ficar restrito à construção vocalizante. O todo da nossa comunicação é o fruto do nosso ser. Então, diz o verso 38, alguns escribas e fariseus replicaram. Os caras ouviram isso e disseram, isso precisa de réplica. Réplica. É o pessoal da réplica, da tréplica. É o pessoal da briga, da discussão. Vou vencer essa. Vou encarar esse pseudo filho de Davi, esse messiazinho canalha da Galileia, esse pretensioso que oferece descanso, alívio, graça, jugo suave, fardo leve, e que manda todo mundo aprender dele porque ele é manso e humilde de coração, a gente vai replicar. E aí qual é a réplica dos tolos? Mestre, olha só como é uma réplica que o Evangelho chama de réplica. Mas eles escondem a réplica num pedido para que a réplica viesse com todas as consonâncias de réplica, ela precisaria carregar, para ser mais forte, uma interrogação, uma pergunta. Aí a réplica fica mais intensa, quando é então me diga, ou então me mostre. Mas eles são fariseus, eles são religiosos, eles são sutis. Eles vão entrando quando eles sentem que atacaram por todos os flancos e perderam em todos, e que estão sendo vistos, e que o grupo dos observadores está crescendo, e que o pessoal que está dando atenção a esse messiazinho da Galileia que oferece amor, misericórdia e compaixão, está aumentando esse grupo, e que a inegabilidade dos seus atos está corroborada pela admiração, pela validação do povo que está à volta dele, crescendo à volta dele. Então a réplica passa a ser sutil.
Os religiosos mentirosos, que são os que querem controlar a alma humana, dominar as congregações, controlar as mentes, os pensamentos, os corações, determinar para onde os seres humanos vão, com quem vão, onde não vão, onde estão proibidos de ir. Esses que querem ser os senhores da alma humana são os seres mais maliciosamente sutis. Quando eles vão vendo que tem muita gente chegando, prestando atenção, eles não param porque eles não se controlam. E a compulsão de perversidade deles é enorme. Mas eles mudam suavemente a estratégia. Já vieram com perguntas agressivas algumas vezes, ou com declarações veementes. Este é aquele que expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Aí não deu certo. Eles replicam agora, mas com uma afirmação que podia ser até falada com uma voz mansa. Com uma voz mansa, como é que ficaria a réplica desses mestres da lei, desses doutores dos fariseus? Como seria essa réplica com suavidade, com aquela disfarçatez elegante? Seria mestre, que já é uma palavra delicada. Mestre, rabi, ou rabone, ou rabino, que significa, portanto, mestre, ensinador, referência de sabedoria. Se fosse em outro lugar, poderia ser que trocasse a expressão por meu sábio, me diz. Mas a introdução é essa. Carrega uma certa elegância validatória, mas é tudo mentira. É só porque tem muita gente crescendo em volta. E fariseu não suporta quando muita gente começa a prestar atenção no Evangelho de Cristo Jesus. Eles não querem jamais ficar mal na fita. E aí eles começam a mudar a estratégia suavemente, como eles fazem em alguns sanfonamentos, em alguns vai e vem, no curso da narrativa dos evangelhos. Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Poderiam ter falado até com um sorrisinho. Ai, será que a gente teria o privilégio, mestre, de assistir da tua parte um sinal? Se fosse uma outra pessoa, com categorias idióticas, tolas, insensatas, estultas, da religião das vanglórias, das disputas, das apostas, para ver quem é o vencedor do caso, se fosse essa a situação, se Jesus fosse desse tipo, se Jesus fosse parecido com esse tipo de líder religioso, ele iria dizer, estou ganhando. Olha só como é que esse pessoal está se moldando a mim. Mas Jesus não é assim. Eles trazem uma réplica com o disfarce de uma suavidade, uma introdução que aparentemente alguém menos avisado olha e diz, os líderes, os doutores da lei, os fariseus, os puritanos estão se convertendo. Chamaram Jesus, inclusive, de mestre, e não fizeram agora uma pergunta mordaz. Humildemente lhe pediram um sinal. Aí você, que nunca leu o contexto, que nunca entende ou não quer entender que é pelo fruto da vida, do cotidiano, fruto de arrependimento, fruto de comportamento, de atitude, de postura, de sentimento, de vibração energética que qualquer ser humano sensível discerne,
você que está também entupido, tapado, e que foi se tornando uma pessoa cimentada para todas essas entradas de sensibilidade, fica até achando que tem alguma coisa boa em ocorrência, em processo como eu ouço todo dia. Basta que o diabo fale manso que o cara já acha que ele está se convertendo. Mestre, queremos ver de tua parte um sinal. E eles certamente disseram isso de maneira bem polida. Mas o Evangelho diagnostica uma réplica provocativa, profundamente dissimulada, como o camaleonismo, como o mimetismo da hipocrisia religiosa sabe fazer. Jesus, porém, aí vem Jesus em ação, que não se impressiona com data vênia, mestre, com nada disso, nada disso. Ele é aquele para quem nós somos flagrantes, constantes e imediatos. As nossas dissimulações já são escancaradamente malignas e perversas diante dele, por mais que estejamos buscando algum tipo de engano na construção da comunicação, que para os outros será apenas uma detecção auditiva, mas que para Jesus é uma declaração que parte do coração explicitamente óbvio para ele. Ele, Jesus, porém, respondeu. E não respondeu no tom dessa mentirosa suavidade, dessa réplica enganosa, conforme Mateus 12:38. Ele, porém, respondeu, uma geração má. Em Lucas, ele diz uma geração perversa. Aqui em Mateus, é uma geração má. Uma geração de gente ruim. Ele tinha acabado de falar da palavra mal algumas vezes, dizendo, vocês tomem cuidado, porque a gente conhece pelos frutos. O fruto de gente assim é um fruto da maldade. Agora, ele nem enseja essa conclusão. Ele pega o bisturi e abre o peito desses mentirosos e declara, olhando para eles com o peito aberto, uma geração má e adúltera. Adúltera, uma geração adúltera. E com isso, ele não está dizendo que aquele pessoalzinho que estava ali interpelando, planejando matá-lo, cada um deles tinha uma amante em algum lugar, traía a mulher, pegava a mulher dos outros necessariamente. Não. Na boca de Jesus, a palavra adúltero, como uma geração adúltera, e aqui ele coletiviza, é uma geração, é um coletivo, é uma dimensão de natureza sociocultural, tem a ver com uma construção geracional inteira, uma geração adúltera, uma geração má, pede um sinal. Os caras vieram replicar com a dissimulação de palavras enganosas e levam essa cortada, essa rasgada pelo meio, ficam assim, as bandas abertas e o ser para o lado de fora, na presença da verdade do Evangelho de Jesus, desse diagnóstico cortante e insuportável que o Evangelho traz. O Evangelho é espada afiada de dois gumes. A palavra de Deus, que é o Evangelho, é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada afiada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura de nenhuma natureza ou expressão de dissimulação que possa, diante da palavra viva de Deus, ficar oculta
Por isso o escritor de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de dois gumes. Conclui dizendo, e não há criatura que possa se ocultar diante desse, para quem, preste atenção, todas as coisas estão patentes e reveladas. Não há criatura, incluindo, obviamente, você, eu, todos nós, e esses escribas e fariseus também. Não há criatura que possa se ocultar diante do bisturi da verdade dessa palavra, que abre tudo, que corta tudo, que expõe tudo, que nos vira do avesso e que não admite nenhuma dissimulação ante quem, ante o quê. Todas as coisas ficam patentes e reveladas, expostas e inovidavelmente declaradas. Ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal. Foi o que eles pediram: mestre, nos dá um sinal. E tudo que eles tinham tido até aqui era sinal, 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 sinal. Esse pessoal, a maior parte deles, estava seguindo a Jesus desde a Galileia. Eles foram de Cafarnaum para Betsaida, para Corazim, para as outras cidades em volta. Passaram com Jesus por onde Jesus passou na Baixa Galileia. Foram a Bet-Shean, foram às cidades grandiosas como Séforis, foram a todos os lugares, nas aldeias pequenas, seguiam canina e persecutoriamente a Jesus, fizeram parte de tudo que Jesus tinha feito. E foi um lugar e um tempo onde Jesus fez sinais a não poder mais. E tinha acabado de fazer há tantos sinais e eles viram. Os que o seguiram, ele curou a todos. E a notícia corria para todo lado a ponto de Jesus pedir para não o exporem à publicidade. Portanto, não era falta de sinal, nem de evidência, nem de publicidade, nem de fama, nem de notoriedade, nem de nada. Eles sabiam. Portanto, o que é óbvio é que eles estavam querendo que Jesus criasse e construísse um sinal à imagem e semelhança do capricho deles. Eles queriam dizer: olha, a gente quer que você faça o seguinte. Sabe esse negócio mais patético? Patético mesmo. Eu não sei vocês. Eu já centenas de vezes na vida me pediram coisas patéticas assim. Caio, o pastor, o reverendo, do jeito que o cara queira me chamar. A gente queria ver você aqui entre nós dizer uma coisa que nós nunca ouvimos você dizer em lugar nenhum sobre o tema tal. Aí me propõe o tema da resposta da charada. No meu caso, quase sempre é alguma coisa assim, relacionada a algum mistério que ninguém nunca tratou antes ou resolveu antes. E eu sei o que eles estão querendo dizer. Eles estão querendo medir, avaliar, pesar, expor, ver até onde vai. No meu caso, nesse caso, o meu conhecimento aqui, no caso deles, é até onde Jesus tem alguma forma de avidez responsiva. Preste atenção, avidez responsiva no que diz respeito a vencê-los pela demonstração de que ele pode gabaritar todos os testes apresentados por esses entes perversos, maus, traidores do Evangelho, traidores da graça de Deus, dissimuladores, enganadores ao extremo, profissionais do engano. Por isso é que Jesus não só os chama de maus,
mas os chama de adúlteros. Porque para você ser adúltero, você tem que mentir, tem que enganar, tem que dissimular, tem que fazer de conta, tem que inventar histórias, tem que produzir muito engano, tem que ter milhares de caras, tem que chegar em casa rindo, chamando a mulher ou o marido de meu amor, amor da minha vida, enquanto está transando com outros por aí, enganando, dormindo numa cama e rindo e fazendo pouco do próprio cônjuge. Tanto faz, o espírito do adultério é um só. Seja em relação ao fariseu que nunca adulterou na prática física, mas que adultera o dia inteiro nas suas práticas mentais, nas suas dissimulações, nos seus enganos, nas suas expressões de disfarçatez, em tudo quanto signifique dizer uma coisa que não corresponde à verdade dos fatos praticados por eles. Portanto, além de mascarados, que é o que significa hipócrita, e Jesus assim os chama, eles são adúlteros, porque eles vestem a máscara da dissimulação para ocultarem o engano das suas existências no cotidiano delas. Mostra-nos um sinal. Aí Jesus diz, essa geração má e adúltera pede um sinal. Ele nem pergunta qual é. A maioria dos que eu conheço não resistiriam à tentação. Não resistiriam. A maioria das pessoas que eu conheço perguntariam. Por exemplo, meu filho, que sinal você gostaria que eu fizesse? Se sentindo já o rei da cocada preta, eu já trouxe o cara até aqui na cana de braço, agora é só dar uma viradinha na munheca e puxar ele para baixo, já era. Por exemplo, meu filho, qual? Mas Jesus, era o que eles esperavam, é que Jesus caísse nessa cilada de dizer, de se interessar, de pensar que eles não eram quem eles eram, mas Jesus, de cara, antes de qualquer coisa, diz, eu sei quem vocês são. Vocês são maus, perversos, adúlteros, traidores, enganadores, dissimuladores, camaleônicos, miméticos, são os reis do disfarce. É isso que vocês são. E vocês estão pedindo de mim um sinal? Tendo andado comigo esses meses todos, com superabundância de tudo, eu sei o que vocês querem de mim e deixa eu responder de cara, mais a vocês. Prestem atenção, mais a vocês. Você aqui, mais a vocês. A qualquer um que está dizendo, me manda um sinal, ó Deus. É um negócio, para mim, perplexante. Desde que eu sou um jovenzinho, cheio da paixão do Evangelho, tomando conta do meu coração, lá na minha cidade de Manaus, pregando nas ruas, nas praças, nos presídios, nas esquinas, nos colégios, nas faculdades, nas universidades, aonde quer que houvesse gente querendo me ouvir, ou oportunidades legítimas se me oferecendo. Eu estive em todas as centenas e milhares para pregar durante aqueles quase 10 anos de cotidiano intenso ali em Manaus. Mas eu vi e percebi inúmeras vezes esse tipo de dissimulação, como tinha gente nos ambientes mais variados que ia me ouvir para jogar uma casca de banana, para ver se você escorregava, caía, eles caíam em cima batendo os porretes deles. Vêm e perguntam a Jesus um sinal. Aí Jesus diz, essa geração má e adúltera me pede um sinal, mas essa é a adversativa que
já vai assustando os caras. Ele não cai em nenhuma. Nem quando a gente vem afagando o ego dele. Nem quando a gente traz um incensamentozinho. Esse cara não tem nem vaidades. Eles esperavam agora que pela via da vaidade Jesus aliviasse o bisturi cortante da demonstração do flagrante de quem eles eram. Meu Deus, nem na vaidade esse cara cai. A gente levantou a bola para ele cortar, para depois a gente devolver numa cacetada, mas ele saca tudo antes. E já nos enquadrou como geração má e adúltera. E aí Jesus conclui, dizendo, eles estão me pedindo um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado. Isso é extraordinário. Era o que eu ia dizendo, isso me deixa perplexo desde jovenzinho, lá em Manaus. Quantas vezes eu ouvi pessoas me pedindo um sinal? Quer ver uma coisa que eu ouvi muito? Quando eu comecei a pregar o Evangelho, aos 18 anos e meio, para 19 anos, era gente que dizia, eu nunca vi Jesus curar alguém que não tenha braço, que não tenha perna, fazer crescer. Você não quer nos demonstrar esse poder de Jesus assim? Eu me lembro que em algumas ocasiões isso me deu uma inquietação quando eu era bem novinho. Eu comecei a estudar o Novo Testamento e achei num comentário exegético do Chapman, no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos, uma alusão numa exegese do grego, onde a palavra utilizada denotava o estender e o fazer crescer membros naquele tipo de cura que Jesus tinha realizado, naquele caso específico lá na Galileia, antes desse episódio. Aí, daquele dia em diante, eu, como não sou Jesus, caí na tentação de várias vezes dizer, não, tem esse texto aqui, assim, 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 dá uma explicação. Mas Jesus não caía em nenhuma provocação de nenhuma natureza. Se o cara viesse pedir um sinal, ou estabelecer uma relação de causa e efeito, eu crerei em ti quando e se tu manifestares. A cura desse copo, por exemplo, eu tenho 2 copos parecidos aqui, diferentes só no tom da cor. Esse aqui, que é o que eu mais uso no meu cotidiano, quebrou o bracinho dele, a alça. Esse outro aqui está inteiro. Imagina, se eu fosse um mágico idiota e alguém dissesse, nós vamos crer na tua magia se você fizer aparecer aqui um outro pegador de caneca, já que o teu quebrou. E eu disse, vocês vão ver como eu vou fazer. Mas eu não estou nem aí para isso. Aprendi com Jesus, ó. Continuo gostando mais dessa caneca mais escura do que essa que é mais clara. Mas eu uso as duas da Vem VTV. Essa aqui está o meu café. E eu não vou fazer nada a respeito. Vou deixar a vida continuar. E aí, pedem um sinal a mim, mas nenhum sinal lhe será dado. E aí também eu ia dizendo, habita a minha perplexificação desde a minha juventude. O cara está vivo, presta aqui atenção em mim, só um pouquinho. O cara está vivo, está te vendo, está te ouvindo, tem energia para sair andando atrás de você há meses. Como é o caso desses religiosos aqui. Foram de Jerusalém, provavelmente, para Galiléia, ficaram lá, arranjaram onde dormir,
Foram de Cafarnaum para Corazim, para Betsaida, para Júlias, para Bet-Shean, para cidades as mais diversas e variadas, para as aldeias menores. Passaram por Séforis, foram para a Alta Galileia, atravessaram um pedaço do vale de Jezreel, passaram pela pequenina aldeia de Naim. São meses andando, subindo e descendo montanhas, perseguindo, latindo, rosnando aonde Jesus ia. Agora, de repente, eles mudam de atitude, só porque tem muita gente ficando em volta, aí querem, como diz a minha mulher, se tornam princesinhas da metamorfose. Mestre, bom mestre, mostra-nos um sinal. E Jesus diz, pelo amor de Deus, vocês não sabem nem disfarçar a maldade de vocês. Estão me pedindo um sinal e eu disse, a minha perplexidade é essa desde cedo. O cara me pedindo um sinal. Inteiro em pé na minha frente. E eu me lembro que em algumas ocasiões, naquele tempo, lá na minha juventude, muitas vezes meu pai estava ao meu lado. E meu pai decidiu não meter a mão no fogo para me ajudar jamais, que era o que ele fazia desde que eu era criança. E agora, depois de convertido, pregando o evangelho para todo lado, frequentemente ele estava ao meu lado, estava comigo. E ele via as pessoas tentando de todos os lados, de doutores e professores a hippies malucos e doidos e gente rica da cidade, qualquer grupo humano tentando ver se me encurralava. E ele ficava na dele, numa confiança profunda de que o que Deus tinha me dado, ninguém podia resistir à sabedoria com a qual eu tinha sido ungido pela graça de Deus. E ele ficava vendo. Os caras me pedirem demonstrações e não foram uma, duas ou três as ocasiões em que eu usei meu pai nessa hora. O cara dizendo, escuta, você está pregando aí, mas por que você não começa a apresentar sinais como Jesus, dos milagres de Cristo? Embora acontecessem muitos. Deixa eu dizer, embora acontecessem muitos. Aí eu dizia, você está querendo saber se o que eu estou dizendo é verdade apenas se eu te demonstrar, realizando um capricho da tua curiosidade? Isso tem a ver com o quê? Quase todo mundo dizia com a cura de alguém incurável. Eu falei, ó, tem alguém incurável aqui do meu lado, meu pai, que tem essa perna direita aleijada desde 1 ano de idade, com paralisia infantil, uma injeção mal dada no nervo ciático que matou a perna dele até o dia de hoje. E ele se converteu ao evangelho já aos 40 para 45 anos e nunca pediu a Jesus para curar a perna dele. Nunca achou que isso ia ser um sinal de nada. Que o grande sinal de Deus para a vida dele tinha sido dado, que foi a capacidade de ele crer. Ele reconheceu a impotência dele de crer e quando de repente, pela palavra de Deus, pela narrativa simples do que Jesus fez e realizou nos evangelhos, o coração dele se aqueceu e ele creu. Para ele esse foi o sinal. E eu dizia para essas pessoas, para vocês também é esse o sinal. Ou vocês creem nessa palavra que eu estou dizendo, ou nenhum sinal vai ser dado a vocês. Jesus me ensinou assim, me ensina assim e ensina a todos nós assim, a não cairmos nas disputas do milagre. Onde é que está o poder de Deus? Aonde tem mais milagres? Aonde tem mais curas? Aonde tem mais profecia? Ou aonde tem mais gente? Aonde entra mais dinheiro? A religião só vai mudando a referência do tipo de sinal que atende aos caprichos deles, mas eles estão sempre querendo que você exista para atender os caprichos deles. Pedindo um sinal de acordo com aquilo que eles possam dizer
Ele nos atendeu porque reconheceu a fundamentabilidade da nossa importância para a continuidade da sobrevivência dele. No mínimo era isso que eles diriam de Jesus, mas Jesus disse: essa geração má e perversa está brincando comigo, me pedindo um sinal. Olha, nenhum sinal será dado para vocês que estão aí, vendo, ouvindo, em pé, inteligentes, usando mal a inteligência, construindo ilusões, fabricando miragens, tentando dissimular e dissuadir a fé, a simplicidade de gente pura de coração que crê, que vem, que se aconchega, que recebe alívio, que busca aprender de mim, que está encontrando em mim o que jamais encontraram em vocês, nem encontrarão. Nem 1 trilhão de sacrifícios de bodes e de touros jamais trará a pacificação que em mim eles estão encontrando, e vocês estão querendo que eu faça um sinal à imagem e semelhança do capricho, da religiosidade perversinha de vocês? Para eu entrar num concurso de quem pode mais? Ver quem é a maior, se é a minha ou do Vampeta ou do Kid Bengala? Qual é a de vocês? Vocês estão pensando que eu trabalho com as categorias da carnalidade e das demonstrações de potência de vocês? Essa geração pede um sinal. Jesus está dizendo: o sinal é você. O sinal é a tua descrença. O sinal negativo é você que apresenta todo dia. Porque diante de tanta graça, tanto milagre, tanta cura, tanta bondade, tanta misericórdia, tanta sabedoria, tanto acolhimento, tanto Emmanuel, a saber, Deus conosco, no meio de vocês, vocês ainda têm coragem de, depois de uma sucessão de miraculosidades, pedirem um sinal. Vocês querem o quê? O sinal é a dureza do coração de vocês. O sinal é uma geração como a de vocês assistirem tanta invasão de Deus no mundo real, com misericórdia e graça, e manterem o coração duro, empedernido. O sinal é a dureza do coração de vocês, é vocês terem transformado o coração de carne num coração de pedra. Esse é o sinal, porque vocês são maus e adúlteros. É que vocês estão pedindo um sinal diante do óbvio. Pois eu lhes digo que nenhum sinal será dado a vocês a não ser o do profeta Jonas. E aí ele explica o que é isso. Porque assim como Jonas, o profeta desobediente, que ouvia a voz de Deus para ir até a cidade de Nínive, na Assíria, a capital da Síria, uma grande megalópole, pregar sobre arrependimento, graça e perdão de Deus, e se negou aí, fugiu para o sul da Espanha, para Tarsis, e foi engolido pelo grande peixe, pelo cachalote, e vomitado lá nas areias do Oriente Médio, e andou depois disso até chegar à capital da Assíria, não é da Síria, que é Damasco, é da Assíria, que não existe mais, que era Nínive, onde hoje é a Mesopotâmia iraquiana. Quando ele foi cuspido, vomitado pelo grande peixe, andou até lá e começou a pregar a contragosto, zangado, com raiva. Eu tenho um livro sobre isso, chamado Jonas, o sucesso do fracasso, que mostra o que a ideologia política pode fazer para cegar o entendimento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um profeta de Deus, o perigo do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus quanto a cegar o entendimento dos Jonas. Tem um livro meu aí, O Sucesso do Fracasso. Um livro que todo mundo deveria ler para não abraçar nenhuma idolatria ideológico-política de nenhuma natureza.
não idolatrar nada, nem ninguém, nem sistema nenhum, de nenhuma natureza. Foi o problema do Jonas, ele tinha caído no alçapão da idolatria ideológica e perdera a visão de Deus por causa disso. Aí Jesus diz no verso 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, no ventre do grande peixe, se foi um cachalote, ele tinha 5 estômagos. E Jonas, a descrição interior de Jonas é uma coisa tão interessante. Leia lá no Velho Testamento, no texto de Jonas, a oração dele no ventre. Quando ele descreve o cheiro, as algas, a sensação horrorosa, indescritível dele, com aquelas indo de estômago em estômago, como quem ia descendo de inferno a inferno, na interioridade do cachalote ou do grande peixe. Jesus aqui diz, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O sinal, o único sinal que será dado a vocês será semelhante ao de Jonas. Ou vocês saberão do sinal e se arrependerão. Note bem, porque a população de Nínive, lá na Assíria, dos dias de Jonas, séculos antes de Jesus, não tinha visto o cachalote vomitar Jonas na praia. E aí disseram, quem é esse cara? É um Deus vindo dos mares com uma palavra divina. Não. Nínive ficava muito longe da praia onde Jonas foi vomitado pelo cachalote. Eles creram exclusivamente na palavra de um cara que chegou lá dizendo arrependam-se. Sem demonstrar nada, sem fazer nenhum milagre. Sem realizar coisa alguma. A única coisa que ele podia era contar uma história de pescador, de contar a história dele. Eu não queria, não. Mas eu fui forçado a vir aqui, aconteceu isso comigo e eu estou aqui hoje dizendo arrependam-se. Mas era no máximo, se é que ele fez alguma narrativa, no máximo que ele teria a oferecer seria uma narrativa. Nenhuma outra demonstração. E Jesus está dizendo, o sinal de vocês vai ser igual ao de Jonas. E aqui eu abro um parêntese para repetir. Aqueles que se converteram com a pregação de Jonas na cidade de Nínive não viram o vomitar do cachalote jogando Jonas na praia. Não foram semelhantemente aos apóstolos, a Maria Madalena, a Pedro, a Tiago, a João, a Tomé, a tantos outros, daqueles que se tornaram testemunhas oculares da sua ressurreição. Ou seja, tomando Jonas como referência metafórica, foram os que viram o grande peixe vomitar a Jonas do coração da morte dos mares no chão da vida, da ressurreição. Como os apóstolos viram, e disso foram testemunhas, e a isso testemunharam o resto do povo. Não. Jesus não promete a eles nem isso. Diz, vocês vão ter que crer semelhantemente aos ninivitas na palavra desse testemunho. O único sinal que vocês vão receber é a palavra. É a palavra do testemunho da ressurreição. Da minha ressurreição. Se vocês crerem, bem-aventurados sejam. Se vocês não crerem, bal. Porque vocês já são de fato maus. Vocês são perversos e adúlteros. Se vocês crerem, foi o sinal dos sinais, foi o milagre dos milagres. Foi mais do que uma ressurreição dos mortos. É fazer gente como vocês crerem na graça de Deus. Mas nenhum outro sinal será acrescentado a vocês. Vocês já tiveram demais. Ou vocês chegam pela fé, ou acabou para vocês. E vai acabar aqui,
Eu prossigo amanhã, porque o tempo já esgotou. Amanhã eu vou prosseguir dando mais detalhes disso tudo para você, e eu espero todos vocês aqui comigo. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra que veio carregada de lições esparçadas e espaçadas, porém cortantes, tenha entrado, penetrado, visitado e provocado o coração de muitas pessoas, aqui, agora e em qualquer tempo ou hora. Por favor, realiza isso, ó Espírito Santo, porque eu não tenho poder de persuasão para fazer nada. Só tu podes levar um coração empedernido a uma conversão totalmente improvável. Depois de tanta exposição e evidência da tua graça, somente o Espírito Santo pode operar aquilo que é, humanamente falando, inoperável. Eu te imploro que tu faças isto e que tu faças agora, no coração de muitos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou parar com você hoje por aqui, é quarta-feira. Normalmente eu iria falar outras coisas, mas hoje eu estou com um dia muito, muito, muito apertado e nem a sequência natural, onde eu iria pedir para você ajudar a gente aqui, eu farei hoje. Vou deixar isso para amanhã, com a graça de Deus. Eu desejo de todo o coração que Deus te abençoe, e te abençoe muito. Em nome de Jesus. Fique com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.